Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês. Amém? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de angelologia. E aqui na oportunidade, o capítulo de número 4, nós comentamos na aula passada. E o que só tem para hoje é o capítulo de número 5, para falar sobre a classificação e o destino dos anjos. Quero também aí deixar registrado que nós estamos praticamente na última aula e, na sequência, durante a semana, eu estarei fazendo a nossa avaliação, disponibilizando a avaliação para vocês, para que segunda-feira nós já iniciemos uma nova disciplina, tá? A parte de as epístolas paulinas. Mas, dando continuidade e reforçando um pouco mais o conteúdo da aula passada, principalmente do capítulo de número 4, falando sobre a origem e queda de Satanás e dos anjos, nós deixamos claro dois textos importantes das Escrituras Sagradas que se encontram no livro de Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 13, deixa eu localizá-lo aqui, Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12 ao 14, e também Ezequiel, de número 28, que são dois textos que nós estávamos discutindo na aula passada, para fazer menção à origem e à queda de Satanás, né? Então, Ezequiel, capítulo de número 28, versículo do 13 ao 15. Na oportunidade, os dois textos lidos diz assim em Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, um assunto que nós deixamos claro sobre a queda de Satanás é que, na oportunidade também do capítulo de número 20 e 4 de Ezequiel, onde ele traz a menção de algumas características importantes de Lúcifer, onde ele vai destacar, nesse texto considerado pela interpretação alegórica, a presença da referência ao querubim ungido, especificamente a Lúcifer. Veja bem como vai ser tratado o texto em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 a 15. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras, afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A referência que nós deixamos claro na aula passada é que esses dois textos, tanto em Isaías como em Ezequiel, eles atribuem uma profecia. Por exemplo, o texto de Isaías, uma profecia específica ao rei da Babilônia. Em Ezequiel, uma profecia específica ao rei de Tiro. Então, a teologia se discute a participação de uma interpretação literária e uma interpretação alegórica. Para os defensores da interpretação literária, literalmente o texto está especificamente ligado a uma profecia única e exclusiva aos reis, tanto da Babilônia como o rei de Tiro. Porém, há uma defesa muito importante a ser levada em consideração, que a interpretação alegórica, dando ênfase a esses dois textos,
nós temos como fundamento da teologia pentecostal, por exemplo, a defesa de que esses dois textos fazem menção ao próprio Lúcifer, né? Na tradução da NVI, na NVI, quando ele vai destacar Isaías capítulo 14, versículo 12, ele vai aqui especificamente na NVI, e se não me falha a memória, na NVT, ele vai trazer especificamente o nome de Lúcifer aqui. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Aqui ele vai destacar a estrela da manhã, filha da alva, como Lúcifer. Então, escrito literalmente lá o texto também, a parte de Lúcifer. Então, Isaías 14 vai dar uma ênfase maior nisso. Porém, como eu disse, a teologia ela vai se destacar dois grupos aqui, pela interpretação literal e pela interpretação alegórica. Os pentecostais têm a maior defesa pela interpretação alegórica neste ponto, porque se esses dois textos eles forem retirados e não houver a consideração de que essas profecias estão ligadas a Lúcifer, nós não temos uma base bíblica fundamentada praticamente para dizer que começou em Lúcifer, como surgiu a identidade dele. E como querubim ungido, nós vimos na aula passada um destaque sobre algumas características dos anjos, por exemplo, em Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Em Ezequiel 1, vai descrever a primeira visão do querubim. E em Ezequiel 10, Ezequiel vai descrever a segunda visão do querubim. E ali a gente destacou que pela classificação e a localização deles no ambiente celestial, nós temos o trono, e Isaías 6 vai destacar os serafins acima do trono, porém a expressão acima não poderia estar, mas no hebraico a ideia é que estejam ao lado do trono, clamando com a voz, né? Santo, 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 clamando aqui nesse estágio o trono e os serafins. Abaixo do trono tem uma base de cristal, e abaixo dessa base de cristal teria a presença dos querubins. E as características que vai ter em Ezequiel 1 e Ezequiel 10 vai descrever exatamente a visão do trono, de baixo para cima. Então, quando Ezequiel ele vai descrever aqui, por exemplo, Ezequiel, deixa eu ver se é Isaías aqui. Quando Isaías, deixa eu ver aqui, ó. Isaías vai descrever, Isaías 13, 14, 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, aonde o trono estava, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa referência, quando conectada com Ezequiel 28, quando descreve as características de que a iniquidade foi gerada nele, então, como querubim, abaixo da base do trono, o querubim que era ungido, ele tinha acesso a esse trono, o querubim ungido. Na classificação, os querubins estavam aqui abaixo, com os seus deslocamentos, né? Com as rodas dentro de outra roda com olhos, são as características que Ezequiel vai descrever, e as características dos quatro rostos, também caracterizando o querubim. Porém, existia entre esses querubins o querubim ungido, e o querubim ungido era aquele que tinha acesso praticamente entre os querubins e também a sala do trono. Era uma função praticamente do modelo do tabernáculo, e o sacerdote tendo acesso à parte interna e à parte externa do Santo dos Santos, e da parte interna também da mesa, da propiciação. Do candelabro, desses dois requisitos do tabernáculo. E também acesso ao trono. A função do querubim e o Chiro praticamente se assemelhava a esse tipo de estrutura de forma celestial.
por isso tratado como querubim ungido. E aí, como já também temos a possibilidade de demonstrar que foi neste momento que vai descrever o problema do mal, a origem do mal. Como está escrito na sua apostila, na página 24, o tópico de número 2, onde ele fala sobre o fato de sua queda, a origem do mal, nós vamos ter que, dentro da nossa teologia aqui, dos nossos estudos, não há dúvidas, portanto, que os anjos foram criados perfeitos, e parte deles deixaram seu próprio principado e habitação original perfeita para criar raízes do mal. Não podemos ter dúvida que Satanás foi o chefe desta rebelião. E os textos para referência é exatamente Isaías 14, 12 e Ezequiel 28, do 15 ao 17 também. Então, a referência que nós vamos ter para a origem do mal é ele ter iniciado especificamente no coração de Lúcifer. Lúcifer, um anjo bom, um anjo que tinha suas características perfeitas e foi criado perfeito, né? Você vai ver toda a descrição de Lúcifer do Ezequiel 28, quando ele vai mencionar, pelo menos, algumas pedras, perdão, e essas pedras que fazia referência também às vestes sacerdotais. Se você fizer uma comparação com as vestes sacerdotais, você vai encontrar nas vestes sacerdotais de Arão, por exemplo, 12 pedras. E dessas 12 pedras, que vão representar as tribos, e cada uma com suas características específicas, você vai ver que aqui, em Ezequiel, quando Lúcifer foi criado, ele já foi criado todo ornamentado com estas pedras aqui, com essas vestes. E essa cobertura, né, a sua cobertura, era com essas 9 tipos de pedra: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Aqui na minha Bíblia está escrito o ouro, mas o ouro não era uma dessas pedras. O ouro, até você vai lembrar que nas vestes sacerdotais tinham as pedras, porém o ouro era os engates. Os engates era feito de ouro, que era o que conectava as pedras. E aqui faz essa referência também. Então, diante desse diagnóstico, há a possibilidade, sim, de entender que o querubim ungido, ele tinha uma função no céu, que era de sacerdote. Nós reportamos muito a questão dos tambores, dos pífaros, né, para mostrar que ele seria o regente do coral. Mas uma função muito forte aqui é que esse querubim ungido, ele também foi criado de forma perfeita para exercer uma função específica como sacerdote. Porém, como os anjos, nesse momento, eles tinham livre arbítrio, então, pelo livre arbítrio que os anjos tinham quando foram criados e não gerados, por este livre arbítrio, nós entendemos que o mal se origina exatamente aqui em Lúcifer. Até porque essa consideração de considerar que o mal se iniciou no anjo, né? Os judeus, por exemplo, os judeus, eles entendem que o mal, quem criou foi Deus, né? O mal tinha sido criado por Deus. E, deixa eu ver aqui, Isaías 45, versículo de número 7. Isaías 45, versículo de número 7, vai destacar um versículo aqui que os judeus usam muito para considerar que o mal foi criado por Deus, né? Eles vão dizer assim, ó: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Porém, dentro do contexto do versículo e da palavra, a etimologia da palavra, aqui o mal no hebraico, ele não está caracterizando como o mal moral, e sim como o mal relacionado à calamidade. Então, aqui faz a referência, como os judeus queriam tratar,
era que o próprio Deus, o próprio Senhor Todo-Poderoso, ele poderia ter criado o mal, por ter um anjo bom e o anjo ruim. Mas nós temos, sim, defesas para caracterizar que Deus criou tudo perfeito. É só analisar Gênesis 1, que ele criou tudo bom, tudo perfeito. Até chegar na criação dos seres humanos, foi dizer que foi muito bom a sua criação. Então, Gênesis 1 vai falar de toda a sua criação boa e perfeita. Porém, como os anjos, eles eram reportados como livre-arbítrio, então surgiu aí, segundo o livro de Ezequiel, a iniquidade no seu coração. O desejo, a arrogância, a petulância, vamos dizer assim, a ousadia de querer ser maior do que Deus, ou requerer a adoração para si mesmo, como vimos aqui em Ezequiel. Repito, uma linha teológica vai defender que esses dois textos são de forma literal, e aqui não tem nada a ver com Lúcifer, não tem nada a ver com Satanás e os demônios. Não tem nada a ver com isso. Mas uma outra linha, que a gente caminha mais por essa linha, é entender que esses textos, sim, fazem referência à nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, faz referências a esses textos, deixando de forma categórica que o mal se origina aqui em Lúcifer, tá bom? Apesar de que muitos ensinamentos ainda, segundo Santo Agostinho, um grande teólogo da Idade Média, ele vai dizer que o mal, ele iniciava no homem, o mal estava na produção humana, né? Vinha do próprio homem. Nós sabemos que, sim, né? A partir do momento em que houve a queda, o pecado original. Então, já nascemos com essa praxe, essa linguística, né, de dizer que nasceu com o vírus do pecado. É o pecado original, somos frutos do pecado natural. No entanto, nós sabemos que podemos, sim, ser redimidos hoje, na atualidade, nova aliança, ser redimidos, porque hoje, quando aceitamos a Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados perante Jesus Cristo. Muito bem. Diante desse contexto, você observa que Santo Agostinho afirma categoricamente que o mal inicia no homem. Inicia, repare só. Porém, você tem uma linha teológica e bíblica nessa consideração que o mal, ele vem, e essa é a consideração, que o mal inicia em Satanás nas regiões celestiais. Então, o que é que você consegue resumir disso aqui? É que no momento da queda, você tem, eles estavam, vamos assim, conjecturar aqui os três céus, tá? Você tem o último céu, que é o trono, o segundo céu, que são as regiões celestiais, como diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer que as potestades, os principados, eles estão localizados nas regiões celestiais, né? Deixa eu só localizar o texto aqui. Aqui, ó, Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os principados das trevas, contra os príncipes da treva deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esses lugares celestiais, essas regiões celestiais, nada mais é do que o segundo céu. E tem o céu visível, aquele que a gente chega aqui, tenta alcançar os nossos olhos, aonde se localiza o terceiro céu. Dentro desse contexto, nós vamos observar que o querubim ungido estava no segundo céu, olhando para o primeiro céu, porém o Senhor retira ele, né? Impede o acesso dele no trono, no primeiro céu, e estabiliza ele na queda aí com a sua terça parte. Ele vem para as regiões celestiais, e a terça parte que é influenciada, ela também agora vai ter dois momentos. Um momento vai estar preso no Tártaro, os anjos vão estar presos no Tártaro, boa parte deles, e os outros anjos, demônios, na verdade, os anjos maus, estarão com Satanás nas regiões celestiais. Então, toda essa
essa classificação dos anjos maus que estão soltos, Satanás, que agora é o opositor de Deus, e os demônios, que são os anjos caídos, a terça parte, vão estar localizados no segundo céu, que são as regiões celestiais, e preso no Tártaro estaria os anjos de maior envergadura, tá? Olhando para essa questão da época da sua queda, acredita-se que se deu após toda a criação perfeita de Deus. E a causa da queda, nós temos aqui, segundo alguns estudiosos, a causa da queda, exatamente esses dois textos que nós acabamos de mencionar. Tanto a profecia do rei de Tiro, como a profecia do rei da Babilônia, as duas, como já mencionamos aqui, destacada com bastante ênfase, tanto agora como na aula anterior. Não pode fugir e deixar de falar que dentro dessa perspectiva, neste ambiente, nós temos uma condenação específica para estes anjos, e nós sabemos que o Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10, vai destacar o local específico aonde essa turma toda vai ter a sua eternidade no inferno, que é o chamado Gena, que é exatamente o último estágio de prisão aí para o diabo. Apocalipse 20, versículo 10, vai dizer: e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, Apocalipse dá exatamente a cartada final, tá? Dá checkmate aqui, a condenação, a sentença transitada em julgado sem recurso aqui para Satanás, falso profeta, besta. Aqui vai entrar também Gena, além do Satanás e da trindade satânica, os anjos maus e os ímpios também. Aqueles que não serviram a Deus também vão entrar aqui no Gena, tá? Que o Gena é o último estágio, logo depois depois do trono branco, do tribunal, do trono branco, do juízo final, que será ressuscitado aqueles que morreram sem Cristo para uma condenação eterna. Ok? Então, dentro dessa perspectiva e dentro desse diagnóstico, seguindo aqui na sequência, página de número 26, você descreve aí na apostila um passo a passo do qual foi levada a queda. Analisando o texto dos versículos que nós lemos de Isaías 14, deixa eu voltar aqui para Isaías 14, analisando a questão da queda, você vai ter ainda aqui, ó, o versículo de número 13, vai dizer: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. E aí você pode seguir a sequência do seu próprio módulo, onde ele vai destacar: subirei ao céu, subir ao céu. Passos que levaram à queda. O subirei ao céu, do versículo 13, vai destacar que Satanás ele queria a posição ao lado de Deus no céu. Lugar este reservado a Cristo. Aí você tem Efésios, capítulo 1, versículo 20. Efésios, capítulo 1, versículo de número 20, que diz assim a palavra do Senhor: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita dos céus. Esta posição é Satanás que ele queria preencher, né? E aí não foi possível. Seu plano não alcançou êxito. Mais detalhes, olha o que ele diz: exaltarei meu trono, versículo 3 ainda. Satanás, então, queria seu trono sobre todo o principado, potestade e domínio, lugar este também prometido a Cristo. Efésios 1, 21 vai dizer: acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1, 20 e 21 está dizendo que é exatamente Cristo que vai exercer este papel. E aqui Satanás,
ele está desejando ou desejoso a exercer esse papel, né? Aqui vem a questão do egoísmo também. Me assentarei no monte da congregação. Versículo 13. Satanás aqui queria reinar sobre o povo de Deus. Privilégio este dado ao Messias prometido em Isaías 9, do 6 ao 7. Subirei acima das mais altas nuvens. Versículo 14. Satanás aqui, ele queria a glória que só Deus tem. E esta pertence a Cristo, como você pode observar em João, capítulo de número 17, versículo de número 5. Ele diz: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o Satanás, ele queria também a glória. Jesus, quando ele desceu e encarnou-se, ele deixou a glória e passou a viver como homem aqui na Terra. Claro que a teologia também vai destacar a natureza de Jesus como homem e como Deus. E também vai dizer que quando ele vai passar por todo o processo de sofrimento, quando ele chega ao céu, é devolvida a glória para ele. E essa glória o Satanás também queria. Seria semelhante ao Altíssimo, versículo 14. Satanás queria o poder e a autoridade do Altíssimo, e esta pertence somente a Cristo. João 8, 58, que diz assim, 8:58. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, João 8:58, digo que antes que Abraão existisse, eu sou, representando aqui toda a autoridade e poder, também na mão de Jesus Cristo. Queridos, observando todo esse limiar desse contexto, você tem ainda alguns resultados da queda de Satanás e as consequências desse diagnóstico. Você tem alguns pontos a ser destacados também, relacionado ao resultado da queda de Satanás e as suas consequências. O tópico número 1, ele vai destacar: perderam sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e conduta. Houve uma pergunta na aula passada se agora, neste momento, os anjos que ficaram com Deus, eles poderiam se rebelar. E a resposta é não, tá? Se eles poderiam se rebelar, não. Porque após essa queda, os anjos perderam o livre-arbítrio e, consequentemente, os anjos bons, eles vão estar agora servindo a Deus eternamente. Os anjos caídos não tem mais como se arrepender também, porque a página 27 do material de vocês já traz o tópico de número 1.6, fazendo exatamente essa pergunta. Os anjos caídos podem se arrepender e ser perdoados? Não, né? Os anjos caídos não podem se arrepender. Então, para eles, já tem um destino certo e específico, como você já viu em Apocalipse 20, 10, que é visitar e viver eternamente no Gênesis, no Lago de Fogo. Então, essas características vale a pena ser levado em consideração com suas consequências. Tópico 2. Alguns deles foram lançados no inferno, chamado Tártaro, e acorrentados até o dia do julgamento. Como eu disse, no momento da queda, boa parte deles ficaram no Tártaro e outra parte ficou solta junto com Satanás nas regiões celestiais. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 3. Alguns estão em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons. Então, veja bem, aqui, aqui, ó, eu ia falar de Daniel, e Daniel está como uma referência aqui. Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12. Em Daniel, você encontra exatamente os anjos maus lutando contra os anjos bons para que a obra de Deus ela não se concretize. Então, Daniel vai destacar aquele fato muito
importante da vida de Daniel. Daniel, ele está, segundo os costumes judaicos, orando de manhã 3 vezes ao dia, né, pelo costume judaico, e você vai ver que Daniel está orando, e quando ele faz a petição, a mensagem, a carta chega a Deus, e é enviada a mensagem por Miguel. Só que na hora da descida, você vai ver que aqui Miguel está lutando contra um príncipe do rei da Pérsia, como destaque aqui no versículo 13, que é o próprio Satanás. Então, os anjos maus, Satanás, eles estão guerreando aqui também contra os anjos bons. Aí o versículo 12 diz: Então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, não são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis das Pérsias. Então, você vê Daniel como exemplo aqui. Tem outros textos que você pode consultar, que é Apocalipse 12, 7 a 9, e também Judas 9, tá? Naquele contexto de que no Judas 9, você vai observar lá Miguel, como eu comentei também na aula passada sobre esse ponto, que estava pegando o corpo de Moisés e levando ele, e Satanás foi impedir que Miguel levasse o corpo de Moisés, né? Sumisse com ele. Satanás queria de volta o corpo de Moisés para que realmente o pessoal achasse o corpo dele e fizesse de Moisés uma idolatria. Porém, Deus, já percebendo toda a artimanha, Miguel já leva esse corpo da terra e Satanás vai lá. E aí Miguel vai repreender Satanás, né? Para que a obra ela seja feita completa, tá? Então você vê aqui a possibilidade deles estarem soltos e agindo o tempo todo, né? Bom, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e a criação está gemendo por toda a queda, tanto de Adão como dos anjos caídos. É bem verdade que sobre esse contexto da queda original, toda a terra, natureza, o homem, o clima, tudo realmente foi impactado pela queda do homem. Então, o pecado original, que há quem desconsidere, por exemplo, o filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, ele tem destacado na sua teoria que o homem ele é bom por natureza. E quando ele fala que o homem é bom por natureza, isso nos leva ao entendimento, segundo Rousseau, de que o pecado original não existiu, que aquele pecado ele ficou só em Adão e Eva. Então, para Rousseau, por exemplo, a desconsideração do pecado original, de dizer que o pecado ficou só em Adão e Eva, não existe a possibilidade do ser humano nascer com esta linha de pecado. Então, Rousseau, por exemplo, um dos filósofos que desconsidera essa questão do pecado de Adão e de que a criação geme e que tanto Adão como os anjos caídos, ou seja, ele faz uma desconsideração do impacto do que o pecado original ocasionou na Terra. Porém, nós sabemos que o pecado original é uma verdade bíblica, né, fundamentada. Atos 17, se não me falha a memória, é Atos 17 que vai destacar a linhagem por um só sangue. E com certeza é um dos textos que vai destacar, não lembro se é Atos 17 agora, mas eu vou destacar ele aqui para vocês assim que eu lembrar do texto específico para falar. Eu falo dele na aula de antropologia, mas para ganhar tempo, depois eu deixo o versículo aqui. Que vai falar sobre a linhagem, né? A linhagem, o sangue passando pelas gerações, um só sangue. Então, vai destacar um dos fatos que vai cair por terra a teoria de Rousseau também, tá? Você tem aí a terra, um dia serão lançados sobre a terra, e após seus julgamentos serão lançados no lago de fogo, já comentamos.
tornou-se o pai da mentira. João 8:44 vai dizer: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que nós podemos observar é que tudo do ruim, tudo que é do contrário, se caracterizou na vida de Satanás e dos demônios. Pai da mentira, né? Enganador, né? Trapaceiro, egoísta, orgulhoso, desobediente. Então, de tudo que você caracterizar como de ruim, né? Estamos diante da fala de Satanás. Então, Satanás, ele vai se caracterizar basicamente com essas características contrárias ao próprio Deus, ao próprio Cristo e à própria humanidade. Então, meus queridos, com base nisso, era isso que eu queria falar neste capítulo de número 4, tendo em vista que muitos pontos desses aqui em comum já foram destacados naquela aula anterior que nós falamos com os irmãos, tá certo? Bom, seguindo para um final, que é a unidade de número 5, tá? Eu quero destacar com vocês, rapidamente também, alguns pontos importantes sobre uma sistematização. É apenas uma informação que os irmãos precisam conhecer, é a classificação e o destino dos anjos. Aqui, mostrar a hierarquia desses anjos, tá? Então, dentro do sistema hierárquico, nós temos o arcanjo, os primeiros príncipes, autoridades espirituais, querubins, serafins, nós temos os anjos, né, de uma maneira geral. Então, basicamente, você tem aqui tudinho descrito, bem sistemático, bem organizado na apostila, que você não vai ter dificuldade nenhuma de entender a hierarquia dos anjos, levando em consideração que o arcanjo, por nome, né, nós temos apenas o nome Miguel, sendo citado na Bíblia. Tá? Agora, o destaque principal para Judas 9, 1 Tessalonicenses 4:16, que vai trazer uma missão também ao arcanjo Miguel, e vai deixar um pouco mais claro a expressão e a função do arcanjo, né? Deixa eu mostrar aqui. Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. É um texto bastante conhecido, onde ele vai apresentar a seguinte informação: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, nós estamos diante do arcanjo Miguel. Então, o arcanjo, deixa eu ver o outro texto de Judas. Eu acho que em Judas ele cita melhor o nome. Mas aqui já é o arcanjo, mas não cita o nome Miguel, mas é Miguel do que está falando, claro. Tá? Agora vamos ver aqui em Judas 9. Ele vai destacar o nome aqui, deixa eu ver aqui. Judas 9, ele vai trazer, já traz mais direto. Mas o arcanjo Miguel, você não tem mais dúvida aí de que o arcanjo é o Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, você tem aqui, no Antigo Testamento e no Novo, a menção do arcanjo Miguel. O arcanjo, né? Uma posição exaltada entre a questão angelical, um anjo de guerra, principalmente para guerrear. Então, você vai observar vários contextos onde o arcanjo Miguel ele pode entrar na batalha, na guerra, né? Nós podemos ver também no momento de Davi, né? Davi, quando o filisteu, o Golias, ele estava para desafiar o povo de Israel,
E aí o Davi ia se apresentar ali naquela luta de Davi e Golias. Você vai ver que Golias, ele desafia o rei, o Deus de Israel, né? Ele desafia o Deus de Israel. Faz uma afronta direta. Aí Davi, homem de Deus, cara de menino, mas o coração e o joelho de valente, corajoso, né? Foi para cima e nessa ida para cima, um homem de oração, Davi, ele observa toda a situação, todo o cenário, confiando plenamente em Deus, mas o que a gente consegue conjecturar aqui rapidamente é que no momento em que o filisteu, nessa guerra, ameaça e desafia o Deus de Israel, imediatamente uma carta é enviada para os céus. E quando, vamos conjecturar aqui comigo, né? O arcanjo Miguel pega essa carta, que já era para a guerra, né? E vai entregar a Deus, vamos conjecturar. Peraí. Miguel, fica aqui do lado, que quem vai lá nessa guerra sou eu. Aí Deus desce e vai o próprio guerrear com Davi. E Davi consegue vencer essa batalha. Amém? Então, o arcanjo aqui na participação como anjo de guerra. Primeiros príncipes, aí vem essa expressão é vista em Daniel, refere-se a um grupo de anjos superiores e colabora para o argumento da existência de uma hierarquia entre os anjos. Você tem os príncipes e você tem autoridades espirituais, que é, dentro da autoridade espiritual, uma classificação de anjos, como você encontra de forma bem sistemática no módulo. Primeiro tem os principados, autoridades ou potestades, que são expressões utilizadas para mostrar que os anjos e demônios exercem autoridade em relação ao que ocorre no mundo. Você tem os poderes e soberania, os lugares de domínios e os tronos ou domínios, cada um fundamentado nos seus versículos específicos, né? Em detalhe nessa classificação quanto às autoridades espirituais. Você tem uma outra linha que é também relacionada aos querubins e serafins, o destaque para os querubins, né? Eu destaco mais aí os querubins. Aqui na apostila, ele não está citando diretamente o texto de Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Porque se você... Ezequiel 1, você vai ver a primeira visão de Ezequiel sobre os querubins. Deixa eu mostrar aqui. E aí, deixei até como atividade para casa. Em Ezequiel 1, você tem aí a primeira visão dos querubins. Ele vai dar a primeira visão. E se você quiser acrescentar, aí, na parte da página 31, onde tem o tópico dos querubins, você pode destacar. Você vai ver, por exemplo, que o versículo de número 10 vai dizer: e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi, e também o rosto de águia, e de todos os quatro. Ou seja, ele vai dando uma característica, sai apresentando várias características, mas quando chega na visão do capítulo de número 10, ele apresenta a segunda visão dos querubins. Na segunda visão dos querubins, você vai ver, ele vai descrever várias características, né? E no versículo 9 ele diz: então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. Quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança, era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andavam eles pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal.
Ou seja, essa visão aqui também, ela apresenta, claro, lendo o versículo todo, você tem a visão do trono aqui em Ezequiel. Mas aqui, nos querubins, você também é levado a pensar dentro da estrutura. Aqui está específico as características. Você acrescenta aí na apostila Ezequiel 1 e Ezequiel 2 como a visão primeira e segunda visão. E aqui no módulo você encontra alguns casos, alguns acontecimentos, porque os querubins, como característica, eles têm a função de guardião. E essa função de guardião também você vai encontrar em Gênesis 3, 24, 26, 1, Gênesis 36, 8 e 1 Reis 6, do 23 ao 29. 1 Reis 6, do 23. Deixa eu ver lá. 1 Reis 6. Deixa eu pegar aqui. 1 Reis. 1 Reis 6, do 29, vai destacar aqui o momento em que Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O contexto aqui, ele está passando por uma dificuldade. Ele vai chamar o tangedor, no versículo 15, ele chama o tangedor. Aí o tangedor começa a tocar e com o louvor, Deus vai dando a estratégia, né? E aí, deixa eu ver o texto específico aqui. Escolhido, boabre, pela manhã. Tá. Sangue. Opa. Confundi aqui, peraí. 1 Reis. Eu estava na 2 Reis. Aqui. É aqui, desculpa. 1 Reis 6. Aqui, rapaz. 23. Querubim. Aí o versículo 28. Cobriu de ouro os querubins, ele vai tratar dos detalhes do querubim. Também cobriu de ouro o assoalho. Mesma medida. Os 2 querubins de madeira. É a arca. Desculpa, viu, gente? Desculpa. Aqui ele está falando referência à arca, quando ele está edificando a arca. 1 Reis 6, do 23 ao 29. Ele vai destacar toda a cobertura dos querubins que estão sendo colocados ali na arca. Eu fiz uma confusão aqui relacionada ao texto, um outro texto que falava sobre os anjos, tá? Mas aqui, realmente, Salomão, quando está edificando o templo, ele está falando dos querubins que estão colocados ali em cima da arca como guardião, como função de guardião. Amém? Porém, os serafins, dentro do detalhe dos querubins e suas características, os serafins, mencionados especificamente em Isaías, capítulo 6, você vai observar que eles servem diante do trono, serviço relacionado ao trono diretamente, tá? Esses anjos, eles não descem aqui na terra, nem o serafim, nem o querubim, apenas no sentido de mostrar o querubim que desceu à terra foi exatamente Satanás e a terça parte, os demônios, né? Satanás e os demônios, mas os querubins, propriamente dito, e os serafins, eles não descem à terra. Nós temos os anjos bons, né? Temos os anjos e temos aqui 2 outros que a Bíblia dá o nome, que é o anjo Gabriel, né? Anjo Gabriel, mensageiro, anjo como mensageiro, e o Miguel, o arcanjo Miguel, que pode ajudar, como ajudou Daniel também na batalha, né? Anjo Gabriel, trazendo mensagens sobre o nascimento de João Batista, de Jesus, lá nos evangelhos a gente vai encontrar. Mas esses aqui, querubim e serafim, especificamente, eles não descem. Então você tem a classificação dos anjos. Eles classificam-se os anjos em 2 grandes partes aqui, né? Os anjos bons e os anjos maus. Como nós já vimos, os anjos bons
são descritos como seres alados, olha algumas características, guiam e guardam os crentes. Foi aquele primeiro texto que eu li em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que se faz uma pergunta, né? Está fazendo uma pergunta, e o primeiro capítulo de Hebreus, ele vai destacar, mostrando ali que Jesus Cristo, ele é maior do que os anjos. Mas aqui ele vai dizer que, mesmo assim, não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, aqui a menção é que os anjos estariam disponíveis aí, claro, a serviço de Deus, mas disponíveis àqueles que hão de herdar a salvação, para nós também. Eles ministram ao povo de Deus, defendem e livram os servos de Deus, guardam os eleitos falecidos, cooperam na separação entre justos e ímpios. Aí você tem Mateus 13, 49. Cooperam no castigo imposto aos ímpios também, segundo a Tessalonicenses 1, do 7 ao 8. Então, dentro dessa classificação, os anjos apresentam essas características. Os anjos bons. Os anjos maus, você tem aqui anjos aprisionados, consiste de estarem confinados em abismo de trevas e estarem presos por algemas eternas, reservado para o juízo do grande dia. Anjos esses presos são os que estão no Tártaro, e esses anjos libertos, né, que estão nas regiões celestiais, estão incluídos em todo o principado, potestade, poder e domínio, são normalmente mencionados em conexão com Satanás, seu líder. Demônios aparecem 3 vezes no Novo Testamento, no Veterotestamentário, que no Antigo Testamento. Não são almas de homens maus, não são os espíritos desincorporados de uma raça pré-adâmica. Então, Satanás aqui, o que nós podemos entender é que, dentro desse contexto de anjos bons e anjos maus podem e se apossam de seres humanos. Anjos bons, não. Anjos bons não se apossam dos seres humanos para a questão de manifestações demoníacas, vamos dizer assim. As manifestações demoníacas, nós sabemos que são espíritos malignos que se apossam dos seres humanos, quando se dá lugar a isso. Porém, e basicamente sobre esse tema, nós fizemos uma pergunta no trabalho, como essa questão se configura, né? Que eu vou já falar sobre o trabalho para vocês. Mas os anjos maus, eles sim se apossam dos seres humanos, mas os anjos bons, não. São mensageiros, são enviados para nos ajudar também, levando em consideração que, segundo a nossa declaração de fé, também não temos anjo da guarda, tá bom? Não tem anjo da guarda. E, por fim, sobre essa temática, nós temos aqui o destino dos anjos. Nós já falamos em parte sobre o destino dos anjos, então você encontra aí a questão dos anjos bons, né? O destino deles não tem mais livre-arbítrio para os anjos bons, eles servem eternamente a Deus, tá bom? Apocalipse 21, 1 e 2 e 12 vai destacar os anjos bons servindo a Deus eternamente. Os anjos maus têm alguns pontos aqui a ser levado em consideração, né? Por quê? Porque existe o Tártaro, Sheol, o inferno, né? Existem alguns pontos teológicos aqui a ser levado em consideração. Então, nós já sabemos que os anjos maus, a terça parte que caiu, boa parte deles estão presos no Tártaro. É o mais profundo abismo do Hades. É o Tártaro. Tá? Então, você tem eles presos lá. Ok? Você tem o Hades, que é o inferno, vamos dizer assim, que corresponde a Sheol. É o lugar das almas que partiram deste mundo. Né? Então, aqueles que morreram sem Cristo, os que morreram sem Cristo, eles estão neste lugar, tá? No Sheol, que é
a antessala do Gena, que é o inferno propriamente dito, o lago de fogo. É a antessala. Eles estão ali para o dia da ressurreição, no tribunal, no juízo final. Então, aquelas almas que estão presas no Hades, que é o Sheol, tá? Que elas estão lá, elas estão aguardando ressuscitar para a condenação, porque morreram sem Cristo, tá? Morreram sem servir a Deus. Então, é isso, é o mundo dos mortos. Agora, os que morreram com Cristo, a alma e o espírito estão em um local à espera da ressurreição. Eles estão juntos, alma e espírito estão juntos para a espera da trombeta, porque aí a Bíblia vai dizer que no toque da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, essa alma e esse espírito que estão juntos vai procurar os seus corpos glorificados, né? E aí vai subir, ressuscitar, subir, assim como nós que estaremos vivos, teremos nossos corpos transformados e subiremos ao encontro de Jesus nos ares, que é o tribunal de Cristo. Mas já falando dos anjos maus, nós temos a questão do Tártaro, tá? Que é o abismo, o profundo abismo, está preso ali. Temos o Hades, que é o Sheol, que é o dos mortos, é uma dessas almas que morreram sem Cristo. E nós temos o Gena, que é o Vale de Hinnom. Esse vale é um vale que tinha em Jerusalém, que as pessoas depositavam lixo lá, tá? Era o momento de jogar o lixo lá, um lugar horrível, tá? Onde se fazia sacrifícios humanos aqui, ainda está detalhando. Termo usado para designar um lugar de suplício eterno. É como se fosse um lugar tenebroso, um lixão, bem pesado. Que era esse lugar, esse Vale de Hinnom, era o lugar onde as pessoas depositavam o lixo. Ali ficava uma imundícia, a pior das coisas que você pode imaginar ali. E esse era o Gena, era fazer uma comparação a isso. E o Gena é especificamente o último estágio aonde será jogado lá Satanás, depois o julgamento, né? Quando eles forem soltos, eles vão ser soltos no final do milênio. E quando eles forem soltos, que ele de encontro a Israel novamente, um fogo consumidor cairá do céu e vão lançar eles no lago de fogo, que é exatamente esse gênero. E lá, após o juízo final, os anjos serão julgados, vão para lá também, a besta, nosso profeta, os ímpios, né? Todo mundo será julgado, e aqueles que fazem parte desse coloio todinho aqui, dos anjos maus, irão para o Gena. Aqueles que servem a Deus passarão para a vida eterna, que é a última dispensação, a vida eterna com Jesus, segue a vida eterna, né? A vida eterna é a partir daí. Né? Até chegar lá, existem os estágios, escatologicamente falando. Então, a vida eterna é a partir daí. Tudo bem que existe um processo, que você não vai retroceder, né? Mas existem só alguns pontos do Tribunal de Cristo até lá, relacionado a galardão, relacionado a privilégios e coroas. Existe um certo estágio para receber as pedras, receber o nome, tudo isso existe os requisitos, que a aula não é para isso, mas o processo mesmo da vida eterna é após esse período. Até porque é após esse período que João vai dizer, o capítulo de número 17, versículo de número 3, ele vai dizer que a vida eterna é esta, né? Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é esta. Então, a partir desse período, a gente vai passar agora, realmente, a conhecer mais ainda sobre Deus. E se não fosse assim, ele não seria inesgotável, né? Então, isso é muito bom. Eu estou ansioso para ir para o céu. Então, olha só, queridos, e dessas informações, que boa parte ou muitas delas nós já comentamos até na aula anterior, eu só trabalhei com vocês aqui mostrando
um ponto das classificações. O que é que acontece agora? Eu deixei um trabalho para vocês, tá? Eu já deixei um trabalho, já postei lá no grupo, alguns alunos já até enviaram. Então, hoje, quando for disponibilizada essa aula para vocês, vocês que não fizeram o trabalho ainda, vocês precisam pegar esse tempinho agora de hoje e fazer esse trabalho, porque ele vai valer 4 pontos. Esse trabalho que eu enviei para vocês vai valer 4 pontos. A prova só terá 6 questões. Então, esses 4 pontos vai completar a nota. Então, façam o trabalho, passei um trabalho para vocês, concretize esse trabalho. Durante essa semana, olha o aviso, durante esta semana eu estarei disponibilizando o link da prova, tá bom? Com os conteúdos de angelologia. E segunda-feira que vem, nós vamos iniciar uma matéria nova. Então, a gente já vai antecipar aí uma semana, tá bom? Então, segunda-feira, a gente tem uma matéria nova. A prova vai ser disponibilizada essa semana e vocês precisam entregar o trabalho ainda hoje. Aproveite o tempo de hoje para concluir, tá certo? Se tiver alguma dúvida, algum posicionamento, quer falar alguma coisa, me procura lá no privado e a gente começa a discutir o tema, tá certo? Meus queridos, quero agradecer a Fateal pela oportunidade. Deus abençoe a todos e até semana que vem, viu? Deus abençoe. A Cláudia, Pai do Senhor, pode encerrar, viu? Já fechei o módulo, tá bom? Já passei o trabalho para eles também.